Hoje a gente vai falar sobre novas ferramentas em CLP. Obrigado pela presença de vocês. Em relação às novas ferramentas, a gente vai falar sobre agilizando o desenvolvimento de projetos. Então, eu vou me apresentar, vou apresentar um pouquinho da Mitsubishi, e aí depois a gente entra aqui falando exatamente do nosso tema. Então, meu nome é Lau Santos, sou especialista de produtos em CLPs e HMs da Mitsubishi Electric do Brasil, tenho formação em engenharia elétrica e também tecnólogo em automação pela Universidade de Mogi das Cruzes. Trabalho um pouco, já tenho uma experiência já de campo de indústria automotiva, desenvolvi alguns projetos, e agora aqui na Mitsubishi sou responsável por toda essa linha de CLPs e HMs, desde os CLPs compactos, CLPs modulares e também as linhas de HMs da Mitsubishi Electric. Se precisarem entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aí, fiquem à vontade. Agora eu quero conhecer um pouquinho de vocês, vai abrir uma pesquisa, vocês podem preencher, por favor. A gente tem aqui, é legal a gente conhecer um pouquinho mais as pessoas, né, quem está participando dos nossos eventos, para a gente sempre direcionar os assuntos de acordo com os perfis. Então, se puderem preencher, por favor, eu vou acompanhando aqui com vocês o preenchimento. Tem bastante profissional da indústria, né? Algumas pessoas de consultoria em engenharia, educacional. Legal, pessoal. Muito obrigado. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho também da Mitsubishi, então. A gente tem aí várias formas que vocês podem acompanhar nossas notícias, né? Então, tem o nosso site, tem Facebook, LinkedIn. Um grande destaque aí para o Webcast, né? A gente tem um podcast onde a gente discute sobre tecnologia, sobre algumas coisas. O nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube, tem bastante conteúdo. E uma das coisas que vem crescendo bastante agora recentemente é a nossa plataforma de treinamentos online. Então fica um convite também para vocês acessarem aí o nosso site, mitsubishielectric.com/cursos online. É uma plataforma sem custo nenhum, tem treinamentos para iniciantes, básico, intermediário. Em breve teremos treinamentos também avançados lá dentro. E tem sido muito interessante. Mais de 17 mil alunos aí já se inscreveram, muita gente já fez curso, o pessoal vem se certificando, são treinamentos que são bem completos dos produtos da Mitsubishi. Então fica um convite para vocês também de acessarem. Um pouquinho sobre a Mitsubishi Electric, para quem ainda não conhece a nossa empresa, é uma empresa situada com sua base no Japão, né? Ela tem aí já centenária, a Mitsubishi se tornou centenária esse ano, em janeiro desse ano, né? Desde 1921 vem oferecendo aí várias soluções, cada vez inovando, cada vez desenvolvendo, tem bastante investimento que é feito em cima disso, né? Vocês veem que é uma empresa que ela é alavancada pelos mais de 145 mil funcionários que a gente tem aí mundialmente. Então, se quiserem conhecer um pouquinho mais, entra no nosso site, vocês podem ver um pouco da nossa história lá. No Brasil, a gente tem aqui algumas divisões, sendo uma delas a nossa divisão IAD. Então, o nosso portfólio de produtos aqui é basicamente automação e visualização, com CLPs e HM, sistemas supervisórios, a parte de acionamentos, com servos, inversores, motion controllers e também robôs industriais, a parte de controle, distribuição e monitoramento, onde a gente tem aí multimedidores, dispositivos de baixa tensão, partidas de motores, e também a nossa divisão de CNC, né, onde a gente tem ali a parte de mecatrônica com máquinas de corte a laser, as máquinas de CNC e eletroerosão. Agora, puxando um pouquinho mais para o nosso tópico aqui, em relação às novas ferramentas, então um dos desafios que a gente tem e algumas necessidades de soluções são voltadas para o desenvolvimento de projetos. Então, no desenvolvimento de projetos, hoje a gente tem cada vez mais equipamentos integrados, várias marcas de fabricantes distintos se comunicando, cada vez mais camadas comunicando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem cada vez mais uma demanda para que os equipamentos sejam desenvolvidos em um menor tempo, e aí sim entram de maneira bem relevante as novas ferramentas para a gente agilizar o desenvolvimento, agilizar um diagnóstico, agilizar a manutenção de equipamentos, e também alguns novos desafios na aquisição de dados. Então, quanto mais a gente consegue fazer a chamada convergência, né, a gente trazer esses dados de campo, jogando para uma camada de TI, trabalhando com um sistema MES, comunicando com ERP, né, toda essa necessidade que a gente tem de dados, a gente também tem algumas soluções que a gente pode trabalhar nisso, seja no nível de CLP, seja no nível de HM ou de outras formas. Mas claro que quando a gente coloca isso um pouco mais voltado para a automação, a gente acaba agilizando porque a máquina como um todo não precisa aguardar uma nova etapa, ou uma linha não precisa aguardar um outro profissional que venha a atuar, se a gente já tem todos esses
essas soluções integradas dentro de alguns softwares ou de algumas outras formas. Falando um pouquinho sobre o nosso eFactory. Então, o eFactory, ele é a nossa indústria 4.0. Desde 2003, a Mitsubishi tem soluções que integram tanto o nosso chão de fábrica quanto a camada de TI. E um pouquinho do que eu vou falar, a gente fala aí de softwares tanto que atuem no chão de fábrica, quanto que realizem a nossa convergência aqui para a comunicação com a camada de TI. Então, no desenvolvimento de projetos, uma grande necessidade que a gente tem é que a gente consiga visualizar, consiga diagnosticar, veja equipamentos de campo que a gente tenha através de softwares ou de outras ferramentas que sejam mais acessíveis e mais rápidas. Então, quando a gente consegue agilizar o desenvolvimento, quando a gente consegue otimizar as horas de engenharia, reduzir o tempo de desenvolvimento, tudo isso pode ser alavancado com algumas ferramentas de softwares que a gente tem. E algumas que foram lançadas bem recentemente. Também dentro desse ambiente de projetos, então uma das coisas que a gente busca é a integração com outros dispositivos, uma facilidade de diagnóstico, a otimização das horas de engenharia, como eu já disse, o diagnóstico de rede, que é muito importante, né? Então que a gente tenha informações ali do tráfego da rede, de como que está se comunicando, se tem alguma coisa em erro, se eu consigo buscar rapidamente uma solução para um determinado erro, se eu tenho como agilizar a minha troca de equipamento de alguma forma, se tem um equipamento defeituoso, eu não gasto tempo também alterando parâmetros de maneira devagar, de maneira que demore, que aumente o tempo de parada de equipamento. Algumas ferramentas de manutenção, então justamente para a gente monitorar variáveis, verificar se tem alguma falha, se precisa fazer algum tipo de teste remoto ou local que eu consiga agilizar, e também um aumento de eficiência, né? Tudo isso vai culminar num aumento de eficiência, um aumento de produtividade que a gente tenha, porque quanto menos máquina parada, mais eu tenho uma produção trabalhando ali, aumentando a nossa eficiência de linha, né? Então, dentro desse ambiente, uma das ferramentas que a gente tem é a nossa plataforma MeuSoft EcoWorks, com os softwares que estão dentro dessa plataforma. Então, para quem não conhece, é uma plataforma integrada de softwares, né? Então a gente tem ali softwares voltados para robôs, para CLPs, para IHM, para servos e para inversores de frequência. Tudo isso está presente dentro de uma plataforma só. E a gente tem também um software que ele gerencia um workspace, que a gente gerencia isso, a gente consegue também concentrar as informações dentro de um ambiente só. Então isso também agiliza, porque se eu tenho diversos equipamentos em campo, né, a gente sabe que existem também outros fabricantes que possuem também o workspace, a gente sabe que isso agiliza muito quando a gente vai identificar um problema, quando vai monitorar uma variável, quando vai monitorar um processo, ou fazer um diagnóstico de alguma forma. Então, trazendo um pouco aqui para dentro do EcoWorks, um dos itens que a gente tem é o MeuSoft Navigator. O MeuSoft Navigator é esse ambiente de workspace, onde a gente encontra ali dentro tanto o GXWorks 3, quanto o GT Designer 3, quanto algumas outras ferramentas que a gente tem voltadas para desenvolvimento com robôs, e a gente tem ali os backups de um robô, a gente tem os parâmetros de um inversor, e trazendo um pouco mais para dentro de o que seria voltado para CLP e HM, seriam o GXWorks 3 e o GT Designer 3, que são as ferramentas de programação e parametrização ali da parte de CLPs e HMs. Tá? Então esse seria o ambiente do MeuSoft Navigator, né? Não foge muito do que a gente encontra no mercado como workspace. Então a gente centraliza backups e otimiza o desenvolvimento. Então eu já tenho aqui dentro o backup de um CLP, eu tenho um backup de uma IHM, eu tenho um backup de um outro tipo de CLP. Então eu tenho lá, por exemplo, a família IQR, eu tenho a família IQF, né, de CLPs distintos, porém em um mesmo ambiente eu consigo acessar os backups, eu consigo visualizar diagnóstico. Então isso otimiza para a gente a verificação de falhas, a verificação de rede e os diagnósticos de maneira geral que a gente tenha. Também a gente tem a nossa ferramenta GT Designer 3, que é o nosso software de configuração das nossas IHMs, sendo uma solução dela também o MES Interface. Então o MES Interface ele atua diretamente na nossa camada de Edge Computing. Vocês veem aqui que estão representados dois elementos aqui. A gente tem a IHM e a gente também tem um módulo de um CLP. Esses dois elementos, eles conseguem fazer, apesar de estarem posicionados no chão de fábrica, ou seja, estão instalados na minha máquina, seja o módulo no meu CLP ou seja a IHM instalada em um equipamento, eu consigo colocar informações que estão de campo diretamente no meu sistema MES, diretamente dentro de um banco de dados. Quando eu
trabalho e faço com uma interface, não tenho aquela necessidade antiga que a gente tem de criar um computador, ter um computador em campo, que a gente tem uma pessoa programando esse computador que faça essa conversão, e também um risco também de perda de dados, né? Então, onde que se posiciona? Eu tenho aqui, por exemplo, a IHM ela fica como intermediária entre o meu sistema de escritório, o meu sistema TI, um banco de dados do MES, e também em relação ao que eu tenho em campo, né? Eu tenho lá o meu controlador de outro fabricante, eu tenho um controlador Mitsubishi, eu tenho dispositivos em campo que estejam comunicando via Ethernet, via serial, via Modbus RTU, e essa IHM, dentro dela eu já faço essa configuração. Então, as informações que elas são coletadas, elas já são enviadas automaticamente em SQL. Isso é válido para a IHM, também válido para o nosso módulo MES Interface, para o IQR. Né? Então, ela já manda direto para um banco de dados. Eu também tenho a redução de custos. Né? Então, quando eu trago aqui para dentro de um ambiente industrial, se a gente tem um computador que ele faz normalmente a conversão desses dados, eu tiro a necessidade de ter esse computador e concentro essa conversão dentro do meu módulo. Né? Então, ele comunica aí com bancos de dados Oracle, Microsoft SQL Server, Access, Postgre, MySQL, todos eles a gente tem a possibilidade de comunicar e escrever diretamente nesse banco de dados, com comandos insert, comandos update, delete, e tudo isso, por que a gente tem uma otimização e redução de custo, né? A gente tem aqui, tira a necessidade de um profissional que saiba essa programação exclusivamente de SQL, porque é uma interface que já faz isso. Então, a gente já tem essa interface tanto dentro do CLP, quanto a gente já tem essa interface dentro do próprio software GT Designer 3. Então, a estimativa é de uma redução de custo de 65%, porque a gente tira tanto uma relação de hardware, quanto a gente tira a relação do profissional efetivamente tendo essa necessidade de fazer essa conversão. Também aliado a isso, vamos supor que imaginem que eu perca essa comunicação por algum motivo. Então, perdi a minha comunicação do meu CLP com o meu sistema de conversão, por algum motivo, esse cabo se rompeu, ou tive a perda da conexão por algum motivo, e eu começo a perder meus dados, porque eles eram armazenados, né, depois que eu fazia a conversão. Né, poderia até ter um data logging aqui, mesmo assim, ele não seria da forma que eu gostaria, da forma que eu mandaria os comandos de insert, update, delete, né, que são comuns dentro do SQL. Então, quando a gente tem esse tipo de conexão que a gente faz direto do MES Interface, seja no CLP, seja na IHM, o cartão SD ele é utilizado como um armazenamento, e dentro dele a gente pode bufferizar os dados para que eles sejam enviados da maneira correta, mesmo que eu tenha perdido a comunicação. Então, ele vai bufferizar esses dados, vai fazer um stack, ou uma fila, ou uma pilha de dados ali, na sequência que devem ser enviados, restabelecendo a comunicação, eu consigo mandar isso novamente para dentro do meu banco de dados, sem problema nenhum, da forma que eu gostaria. Então, acaba sendo uma grande ferramenta, é excelente para a gente ter essa forma de controle, essa forma de comunicação, e ela é facilmente configurável. Né? Então, aqui vocês veem uma interface de como que funciona o MES Interface. Aqui no exemplo, dentro de uma IHM, totalmente similar a isso seria dentro de um CLP. Então, aqui apresentado para vocês, a gente tem o nosso software de GT Designer 3, que é o software de configuração da IHM. Em uma das abas abaixo, a gente tem na área de Project, a gente tem aqui a opção MES Interface, e ele abre uma interface bem amigável, né, para quem já é do meio de automação, onde a gente basicamente define qual a minha tag, então isso poderia ser dentro do CLP também, né? Qual seria a minha tag, se é uma tag que é um formato bit, um formato de Word ou algo do tipo, qual é o tipo de job que eu quero disparar para que aquela tag faça esse envio. Então, vamos supor que eu tenha aqui dentro do meu job definido um botão, eu tenho um intervalo de tempo, eu tenho um evento, né, uma data e hora que eu quero que isso seja disparado, que essa informação seja disparada. Então, eu defino esse job, ou seja, o tipo de evento que pode conter várias tags, né, várias variáveis do meu CLP para que sejam enviadas. E tudo isso eu defino dentro do meu servidor. Né? Então, dentro do Service Settings, eu defino aqui o meu servidor, né, se vai ser um banco de dados Oracle, se vai ser o Microsoft, SQL Server, qual é o meu usuário e senha, qual é o meu IP, qual é a porta de comunicação. E com todas essas informações, eu, uma vez finalizado, e quando eu clico e finalizo esse software, ele automaticamente vai começar a enviar esses dados sem a necessidade de ficar criando todos os comandos manualmente em SQL.
Então aqui a gente já tem uma otimização de horas de engenharia, porque a gente tira a necessidade de fazer manualmente cada um dos comandos, né? O SQL ele te dá uma gama de possibilidades bem grande, mas basicamente muitas vezes a gente só tem a necessidade de alguns tipos de comandos que são enviados através dessa interface. Então ele otimiza a nossa programação tanto para IHM quanto para CLP. Dentro, então, também a gente tem algumas outras formas mais simplificadas de exibição, né? Então, a gente também tem a função Web Server dentro dos CLPs, né? Então, dentro do software GXWorks 3, a gente pode utilizar para habilitar a função Web Server dentro dos CLPs, seja um CLP compacto ou seja um CLP modular, né? Tanto a série QF quanto a série QR, e dentro deles eu consigo utilizar tanto uma interface, né? Uma página System Web Page, quanto eu tenho a possibilidade de usar o User Web Page. O System Web Page são páginas previamente criadas, então vocês veem aqui nos exemplos, né, com uma CPU IQR, essa seria a interface. A gente tem aí a possibilidade de diagnóstico da CPU, monitoramento de registradores, né, então eu poderia ver os meus registradores D0, D1, posso até escrever e mudar valores dos meus registradores, acionar um bit, então por isso que eu considero aí como um diagnóstico simplificado, porque ele tem algumas funcionalidades até que a gente consegue trabalhar as variáveis. É comum em alguns outros fabricantes que a gente tenha também o web server, né? Porém, a gente tem algumas coisas aqui que acabam agilizando também o desenvolvimento do projeto. Então, se eu tenho uma tela que eu quero criar totalmente personalizada com o meu logotipo, então eu puxei aqui, por exemplo, um logotipo da Mitsubishi Electric, coloquei o meu texto aqui, processo, então eu quero personalizar essa página e não usar o System. A Mitsubishi Electric, no final do ano passado, em outubro do ano passado, ela lançou a ferramenta chamada User Web Page Design Tool. Ela não tem custo nenhum e, basicamente, ela já cria para a gente toda a linguagem HTML e CSS que a gente precisa para que o CLP tenha essas páginas acessadas. Então, o Web Server, basicamente, eu tenho o meu CLP, eu digito o meu IP do CLP e, com o usuário e senha, eu acesso essa área. Então, quando eu acesso essa área, eu posso ter tanto a tela de System quanto a User. E na User, eu posso já criar com essa ferramenta chamada User Web Page Design Tool, gráficos, eu posso criar níveis, eu posso criar botões, eu posso verificar registradores, eu posso verificar imagens, alternar entre imagens e fazer uma representação. Dentro desse gráfico, eu consigo colocar diversas penas, porém, eu não preciso fazer tudo isso em HTML e CSS. Então, de novo, mais uma vez, a gente tem a otimização das horas de engenharia no desenvolvimento. Então, eu defino basicamente quais variáveis através das propriedades na lateral direita. Recentemente, a Mitsubishi lançou um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre o Web Server. Se vocês quiserem conferir, também tem um vídeo bem detalhado no nosso canal no YouTube. Então, lá dentro, a gente já coloca bem apresentado como que o User Web Page ele é utilizado. E essa troca de informações, basicamente, a gente coloca o arquivo gerado em HTML e CSS pelo software dentro de um cartão SD ou através de um FTP, e a gente acessa isso via IP, através de um Google Chrome, através de um Microsoft Edge, a gente acessa aquela tela e pode interagir com o nosso sistema. Então, para sistemas que precisam de diagnóstico simplificado, num primeiro nível, né, um primeiro estágio de diagnóstico que eu queira fazer no meu CLP, que não tem uma IHM, ou que mesmo que tenha uma IHM eu queira ver outros dados, não quero interromper a operação, já é um primeiro passo a gente utilizar esse tipo de ferramenta aqui. Também a gente tem algumas outras ferramentas dentro do GXWorks 3, né, efetivamente o nosso software aí de programação. Então, uma delas sendo o nosso diagnóstico de rede, né? Então, as funções de diagnóstico são extremamente importantes para os nossos processos, então, tanto para a gente verificar o status de um CLP e verificar se ele está em funcionamento ou se não está, indo além disso também identificando qual tipo de falha, quais as possíveis causas e sugestões de soluções para esse problema. Então, quando a gente utiliza os diagnósticos presentes dentro do GXWorks 3, quando a gente aponta, por exemplo, para uma CPU e eu faço o monitoramento dela, se ela estiver com algum tipo de erro de parâmetro, algum tipo de falha, eu consigo, dessa forma, ver as informações detalhadas, ver uma possível causa a partir do erro e também o tipo de solução. Não preciso mais ficar buscando informações em outros lugares. Isso também é mais uma ferramenta para a gente otimizar nosso tempo de desenvolvimento. Eu não vou ficar buscando em um PDF, cruzando aquele código de erro
buscando em uma lista, vendo se tem uma lista atualizada. Eu consigo tudo isso centralizado em uma plataforma integrada. Então, isso agiliza para a gente tanto uma questão de manutenção, quanto agiliza também para a gente uma questão de desenvolvimento. Né? Se eu tenho desenvolvimento, estou desenvolvendo, fiz o download do meu software de alguma forma e não consigo identificar qual a falha, eu já tenho aqui também sugestões de possíveis causas dessa falha. Então, também acaba sendo uma grande ferramenta de diagnóstico para a gente utilizar. Aliado à ferramenta de diagnóstico, a gente também tem ferramentas mais novas que vieram junto com a tecnologia TSN. Fazendo um resumo, a gente tem a nova rede lançada pela Mitsubishi em 2018, a CC-Link ETSN, que é uma tecnologia que ela está presente dentro de uma rede industrial, né, o Time Synchronous Network, que a gente tem algumas soluções interessantes. Então, uma delas é que ela suporta, por exemplo, o Simple Network Management Protocol. Então, de maneira análoga ao que a gente tem no web server, a gente consegue, através de dispositivos IP, os dispositivos que possuem IP, a gente consegue verificar o diagnóstico deles nessa rede onde a gente trafega os dados da nossa TSN. Além disso, a gente também tem uma redução e uma maior precisão na evolução de erros, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um erro que aconteceu, eu tenho uma maior precisão do momento que ele aconteceu. Um exemplo de aplicação para isso é na indústria, por exemplo, de energia, onde quando eu tenho um sistema de proteção que ele atue no meu ambiente, ele derrube mais outros sistemas de proteção. E muitas vezes eu preciso identificar qual desses sistemas, por eles serem muito rápidos, né? Eu tenho que identificar, por exemplo, qual desses sistemas atuou primeiro, onde que foi a minha falha. Então, quanto mais preciso e quanto menor o nosso tempo para verificação de uma falha, melhor é para o nosso diagnóstico, para a gente chegar numa solução de um disjuntor que deu algum tipo de problema, um sistema de proteção que entrou, porque quando a gente entra com outros também. Então, também outra coisa que é muito interessante é para manutenção. Então, quando a gente tem, por exemplo, eu preciso fazer a manutenção de um inversor de frequência, preciso fazer a manutenção de um servomotor, né, que esteja conectado nessa rede através da CC-Link ETSN, eu consigo rapidamente remover aquele dispositivo e entrar com outro dispositivo e ele já vai puxar esses parâmetros. Né? Então, eu consigo trazer esses parâmetros a partir da minha CPU para dentro do meu novo dispositivo e eu agilizo a minha troca. Eu não preciso ficar conectando no meu dispositivo, descarregando parâmetros, depois colocando isso para rodar. Eu basicamente removo, coloco um novo e ele vai trazer esses parâmetros diretamente. Além disso, a gente também tem a atualização centralizada. Então, se eu tenho algum tipo de atualização necessária para o nosso CLP, do nosso CLP que seja compatível com a remota, que seja compatível com a IHM ou com o servo, eu consigo atualizar esses dados através da centralização diretamente do nosso CC-Link ETSN. Então, isso acaba agilizando também, eventualmente, uma troca de firmware para otimizar alguma falha, algum tipo de melhoria que eu preciso para o meu processo, ou até mesmo para trazer todos os elementos para o mesmo ambiente, para o mesmo nível, para mais rápida atualização. Também tem algumas outras, a gente também tem algumas outras ferramentas, né, sendo o Simple CPU Communication. Então, o Simple CPU Communication, ele basicamente permite que a gente estabeleça de maneira rápida comunicação com dispositivos, sejam dispositivos de outros fabricantes, sejam dispositivos comunicando em Modbus TCP, ou até mesmo com equipamentos Mitsubishi Electric. Então, dentro dessa tela, vocês podem visualizar que eu vou dentro de Ethernet Port, esse é o ambiente do software GXWorks 3, Simple CPU Communication, e aqui dentro, uma vez que eu abra as configurações, os detalhes dessa função, eu consigo ler ou escrever até 32 dispositivos, sem a necessidade de ficar declarando, criando isso do zero. Né? Então, quando a gente só precisa do espelhamento de variáveis, eu quero colocar um CLP trabalhando como uma remota, eu quero colocar uma comunicação simples com o meu CLP de segurança, por exemplo. Né? Eu tenho um CLP de segurança que se comunica em Modbus TCP e eu quero basicamente monitorar esses sinais. Então, eu consigo aqui trabalhar tanto na leitura quanto na escrita, basicamente declarando o nosso IP. Eu declaro o IP e declaro também se eu vou monitorar bits ou se eu vou monitorar words. Né? Tiro aquela necessidade de criação de blocos, de criações mais complexas, e trago aqui uma simplificação. Então, nessa primeira linha, por exemplo, eu tenho o monitoramento de um outro CLP IQF, onde eu declarei aqui o IP,
Aqui dentro eu coloco que é um tipo de bit, ou seja, eu vou monitorar bit a bit espelhado para o meu CLP atual, o CLP onde eu estou programando aqui, e eu tenho do bit 0 ao bit 17, eu tenho o monitoramento desses bits espelhando para as nossas variáveis de memória interna. Então eu já tenho do M0 ao M15, aqui para quem não conhece um pouquinho de Mitsubishi, a gente vai do 0 ao 7, do 10 ao 17. Então eu tenho 16 bits que estão sendo espelhados para as minhas memórias internas. E da mesma forma eu poderia colocar as minhas saídas espelhando para as memórias internas do nosso dispositivo em campo. Então eu vou mandar as minhas saídas, efetivamente Y0 a 17, espelhando para de M a 16 a 31. Então os meus 16 bits estão espelhando para frente. Então eu consigo dessa forma otimizar e agilizar o nosso espelhamento de variáveis, que muitas vezes toma tempo, a gente às vezes tem que declarar uma variável, alguma coisa desse tipo, declarar os dispositivos que a gente vai comunicar. Aqui a gente agiliza, porque eu também tenho isso para Modbus TCP. Então, no Modbus TCP, seria da mesma forma, a diferença só é que a gente teria o input e o coil, né, que são as variáveis ali que eu tenho tanto de entrada quanto de saída de dispositivos em Modbus. Então, nessa linha 5, eu venho aqui monitorando do 0 ao 15, ou seja, os bits do 0 ao 15, espelhando para as minhas memórias internas, e da mesma forma eu posso pegar memórias internas minhas, do 128 ao 143, e espelhar diretamente para as saídas que eu tenho desse dispositivo em Modbus TCP. Um pouquinho aqui para frente, para a direita, a gente consegue também até colocar comentários ali para definir corretamente quais são os dispositivos em cada um desses IPs, né? Então eu agilizo. E também uma outra ferramenta que a gente tem é a nossa Data Flow Analysis, né? Então hoje, um pouco mais, eu vou entrar mais a fundo, vou abrir o software GXWorks 3 para mostrar o Data Flow em funcionamento, mas basicamente ele acaba fazendo uma rápida manutenção para a gente. Então a gente consegue fazer uma rápida manutenção, pois a gente monitora já os nossos bits, e a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho uma memória M1, e eu quero monitorar quem está acionando e para onde vai essa memória. Então eu consigo visualizar facilmente aqui. Além disso, a gente pode também ter um diagnóstico rápido. Então, se eu tenho, por exemplo, um acionamento de uma memória M2, eu desejo saber por que ela não está sendo acionada, quando eu clico na variável, eu vejo todos aqueles que fazem parte desse ambiente, desse conjunto. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela do GXWorks 3 para exemplificar um pouquinho melhor isso, para deixar um pouco mais claro como que faz. A gente já tem como ferramentas dentro do ambiente do GXWorks 3, dentro do Find and Replace a gente tem algumas funções. A gente tem, por exemplo, Cross-Reference, a gente tem como verificar as variáveis através do Cross-Reference. Além do Cross-Reference, a gente teria o Data Flow Analysis. Então eu tenho um programa aqui bem simples criado, né? Então eu tenho uma variável M0, acionando M1, e M1 por sua vez, movendo o valor, né, de um registrador D0 para um registrador D1. Então vamos supor que eu queira monitorar também não somente aqui dentro da minha estrutura, mas em todos os lugares onde essas variáveis são utilizadas, né? Elas poderiam estar aqui dentro da nossa parte de events, poderiam estar em Fixed Scan, mas eu tenho aqui, por exemplo, algumas estruturas criadas, e eu tenho também outras variáveis em outras estruturas que eu gostaria de visualizar. Então, uma forma que a gente poderia, claro, seria através do Cross-Reference, onde a gente visualiza onde estão essas variáveis. Eu clico aqui e eu consigo visualizar para cada um do Cross-Reference onde estão. Porém, quando a gente trabalha com o próprio Data Flow Analysis, isso poderia ser através do Find Replace Data Flow Analysis, ou se não, a gente clicando com o botão, a gente clicando diretamente aqui em cima no View e Docking Window, a gente pode puxar o Data Flow Analysis, ou através do atalho Ctrl+Shift+E. Então, a gente já consegue visualizar de maneira bem clara essa variável e, por sua vez, quem que ela aciona para frente. Então, acaba sendo uma ferramenta muito eficaz para quando a gente tem um debug de um software que a gente desenvolve, ou a gente pegou um software que foi migrado de uma plataforma anterior, né? Imaginem que a gente tinha lá da nossa série de CLPs, a série A, e foi convertido para a nossa série mais nova. Muitas vezes o profissional que desenvolveu esse software já não mais trabalha na empresa, a gente tem muitos casos desses, e aí a gente precisa monitorar e entender o que acontece no programa. Então eu consigo, clicando aqui, expandir de onde e para onde vão. E quando eu dou 2 cliques, eu também consigo ver aonde está aquele elemento que está sendo mostrado ali dentro, além do lugar onde ele está salvo, né?
Isso vai até além, porque a gente consegue também visualizar até mais informações quando a gente trabalha também em blocos de funções, né? Então, aqui dentro, eu vou dar um exemplo, se a gente tivesse esse programa aqui, ele já foi compilado, e eu quero fazer a simulação, né? Falando um pouquinho sobre a simulação, dentro da plataforma, de toda a plataforma EQWorks 2, a gente já tem simuladores sem nenhum custo adicional, que a gente tem para CLPs, para servos, para robôs e também para IHMs. Aqui no caso, eu basicamente dei um play e eu entrei aqui no nosso simulador. Então ele energizou um CLP fictício, começou com uma sinalização de erro, porque ele ainda não estava em run, ele estava recebendo o programa, e agora ele já é um CLP que está rodando, né? Eu já consigo fazer a visualização aqui de algumas variáveis, fazer algumas simulações, então ele já mostra para a gente aqui que ele está em run, né? Uma vez em run, eu consigo visualizar então também os status dessas variáveis. Eu poderia forçar um sinal nessa variável, né, com Shift Enter, ou se não, se eu viesse aqui dentro de debug, Modify Value. Então eu consigo forçar os sinais dessa variável. Então, caso eu quisesse, por algum motivo, alterar valores, né, desses registradores aqui dentro, eu consigo, quando eu visualizo esses valores, eu também consigo visualizar aqui embaixo, né? Então, eu tenho lá o meu bit M0 acionando M1 por sua vez fazendo a função para mover o valor da variável, e aqui eu já tenho isso sendo movido, eu consigo visualizar aqui embaixo. Então isso acaba agilizando bastante para a gente, quando a gente vai comparar com um cross-reference, onde a gente teria que ficar indo item a item, observando cada um deles, né, onde que está cada sinal, eu preciso ficar abrindo blocos, bloco a bloco, eu já consigo ver de maneira otimizada e resumida toda a nossa arquitetura aqui embaixo, né? É uma ferramenta bem inovadora, ela está a partir da versão 1.065 do GXWorks 3 de julho do ano passado, e ela, agora, se vocês fizerem, para quem já utiliza o GXWorks 3, se fizer o download mais atual do software, ele já está presente lá dentro, e a gente já consegue utilizar. Eu vou abrir aqui para vocês também uma outra aplicação, onde a gente tem um software também, que a gente tem algumas coisas voltadas para servo, para vocês observarem também um pouquinho diferente quando a gente tem isso voltado para um function block. Então, se eu tenho um function block com algumas funções, tenho variáveis, eu posso monitorar variáveis tanto locais quanto variáveis globais, né? Então, eu consigo também trabalhar dessa forma em outros tipos de blocos mais complexos, mais elaborados, que eu tenha eventualmente dentro do meu CLP. Então, eu tenho a minha programação, esse é um programa simples de posicionamento, interpolação, sincronismo, né? São algumas funções básicas aqui de PLC Open que foram desenvolvidas, né? Que se quiserem mais informações também, vocês podem entrar em contato com a gente sobre os servos. E vamos supor que eu queira verificar em todos os lugares que essas variáveis são utilizadas. Então, da mesma forma, eu dou um Ctrl+Shift+E, que é a função Dataflow Analysis, e eu já consigo ver que esse parâmetro CumLength, ele está recebendo um valor 3.600, e por sua vez ele está sendo utilizado na multiplicação, e depois ele é utilizado num bloco de move, né? Então eu consigo ver, vocês veem que, mesmo que sejam sistemas mais complexos, ele mostra para a gente muita coisa, né? Dando um zoom um pouco maior aqui na nossa ferramenta, a gente também vê algumas coisas interessantes. Então, esse bloco move, ele está posicionado na linha 4, na coluna 5, né? Então eu consigo ver aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, e eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que é a minha coluna onde ele está posicionado, e a minha linha 4, 1, 2, 3, 4, que é a linha que ele está posicionado. Então, ele traz para a gente até a posição disso, além, é claro, que se eu der 2 cliques, eu consigo ver já o meu elemento aonde que ele está. Se eu tivesse outros tipos de valores que eu preciso monitorar, né? A gente tem um valor contínuo aqui, mas eu quero ver para esse eixo, né, onde que ele está sendo utilizado, eu consigo também fazer com o nosso Dataflow Analysis. Então, eu trago aqui todas as variáveis e a gente vê tudo aquilo que faz parte nessa variável. Então, tudo aquilo que influencia, né? Então, se eu tinha lá os parâmetros definidos dentro de uma programação em um texto estruturado, ele já me mostra que na linha 7 eu tinha o acionamento ali de K1, K2, K3, eu tenho essas variáveis trazendo as informações para dentro, e depois eu vejo essa linha contínua. Por isso que ele se chama Data Flow, ele mostra o fluxo onde eu tenho a minha programação. Então, como eu disse, quando a gente traz isso para dentro da otimização dos projetos, quando a gente traz isso para dentro do desenvolvimento dos projetos, isso acaba sendo muito vantajoso,
Porque eu já tenho uma visualização de como que ele se comporta, de como que ele trabalha, né? E agora eu quero mostrar para vocês também, dentro daquele exemplo que eu mostrei do Simple CPU Communication, a facilidade que a gente tem para habilitar tanto o nosso Simple CPU Communication, quanto seria para o Web Server, que também é uma ferramenta de diagnóstico, né? Então, eu estou voltando aqui para aquele programa mais simplificado, onde eu tenho, por exemplo, dentro de parâmetros, eu tenho aqui dentro da minha CPU FX5, os parâmetros do módulo, e eu tenho aqui Ethernet Port. Então, dentro de Ethernet Port, basicamente, é onde eu configuro essas funções, né? Aquelas funções que eu já mostrei para vocês. Então, dentro de Application Settings, né, eu tenho, por exemplo, o Simple CPU Communication, que está já habilitado, então a gente até vê um marcador aqui verde. Ele está em uso, e eu defino aqui dentro as minhas variáveis, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha primeira linha, eu vou fazer a leitura de um outro CLP IQF, vou fazer a escrita nesse CLP IQF, estou fazendo a leitura de um outro CLP IQF, escrevendo em outro, né, nesse outro CLP IQF, e também a comunicação aqui via Modbus. Existem diversas comunicações que a gente pode utilizar aqui dentro, basicamente a gente dá 2 cliques e escolhe o tipo de comunicação que a gente vai definir aqui dentro, né. Além disso, eu consigo fazer o comentário aqui na frente, né, do que eu tenho do espelhamento seja de Modbus TCP, seja de um outro CLP FX5, né, da família IQF, e também tem algumas definições que eu consigo colocar, como o timeout de comunicação, como uma nova tentativa, né, se eu perco a comunicação, quantas tentativas eu posso fazer para restabelecer, e o intervalo de monitoramento para um eventual erro que eu tenha. Então, a gente, apesar de ser uma forma simplificada só de troca de dados, a gente acaba tendo alguns recursos adicionais aqui para essa questão de diagnóstico, para essa questão de verificação. Então, eu consigo trabalhar num nível de bit, consigo também trabalhar num nível de word, né? Então, conseguiria também espelhar aqui nesse segundo exemplo, eu estou espelhando registradores do 0 ao 99 para os meus registradores 1000 a 1099. Então, simplesmente estou espelhando de um CLP para o outro todas aquelas words que estão dentro dos meus registradores, né? Além disso, a gente tem algumas outras funções, como eu disse, o Web Server, né? Então, caso eu queira habilitar o meu Web Server, ou seja, permitir que eu faça o acesso através do meu IP do CLP, eu consigo habilitar facilmente aqui dentro da nossa área, então ele já mostra aqui que ele foi setado, porém eu tenho que fazer as configurações. Então, essas configurações, basicamente, eu crio um usuário, né? Então, vou fazer o registro de um novo usuário, poderia criar um usuário simples, ele vai me pedir uma senha de 6 dígitos, e essa senha, ela vai ser pedida, por exemplo, quando eu fizer o acesso pelo IP do meu CLP. Então, basicamente, eu defino se esse usuário ele tem a permissão ou não para escrever, né? Então, se ele está habilitado ou não para que ele escreva também, então eu consigo criar um usuário que só visualize, né? Eu consigo criar mais de um usuário. Dentro desse acesso que ele tenha, eu posso definir se ele vai acessar simplesmente aquela página padrão da Mitsubishi System Web Page Only, ou se ele pode também o User Web Page Only, se ele pode somente acessar o User Web Page, ou se ele pode acessar os dois. Se ele acessa os dois, eu consigo definir também qual vai ser a primeira tela que vai aparecer para esse usuário. Então, o que isso dá de possibilidades para a gente? Se eu tenho, por exemplo, um usuário processo, né, uma pessoa que vai acessar somente para mostrar ali, para visualizar a quantidade de peças produzidas, quero ver contadores de peças ok e peças não ok, eu consigo manter que esse usuário tenha só o acesso User Web Page, e também eu consigo colocar que alguém na manutenção tenha acesso de System Web Page e User Web Page para um rápido diagnóstico, para um rápido acesso àquele equipamento. Então, uma vez definido, eu basicamente dou um apply, e ele está habilitado aqui, permitindo esse acesso que eu tenha através do Web Server. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem como habilitar. Dentro do Web Server, a gente pode fazer de duas formas, né? A gente pode trabalhar tanto com o cartão SD, quanto a gente pode trabalhar através do FTP Server. Se eu habilito o FTP Server do meu GXWorks 3, eu permito escrever diretamente, então, as minhas páginas que eu crio no Web Server, né, dentro do software User Web Page, eu consigo escrever lá dentro. Então, são algumas ferramentas que a gente tem, que a gente acaba otimizando o nosso processo, o nosso desenvolvimento, que diminuem o tempo de desenvolvimento, né? Eu não tenho a necessidade de ficar criando tudo do zero, criando coisas novas,
né? Então, MES Interface, eu tenho ali dentro do MES Interface uma interface ali que já facilita o nosso envio de dados, né, via SQL. Eu tenho o nosso Data Flow Analysis, que mostra de maneira simplificada para a gente todo o caminho que uma variável está percorrendo até que faça um acionamento, até que tenha alguma ação. Eu tenho também o System Web Page, eu tenho diversas ferramentas aqui dentro, sendo essas algumas das mais atuais. A Mitsubishi também desenvolveu, no início desse ano, algumas ferramentas voltadas para manutenção através de câmera, de sistemas de visão. Então, eu tenho, por exemplo, um sistema de visão que monitora um processo e eu caso esse sistema de visão também de data logging do meu processo através de imagem, né? Então, existem vários recursos que a gente tem, sendo esses alguns dos mais usuais, alguns dos de maior interesse dos nossos clientes, tá? Então, eu vou agora abrir um pouquinho aqui para a gente conversar. A gente pode ver, a gente pode responder algumas questões que vocês tiverem, né? Quiserem saber mais informações. Eu acho legal a gente ter esse bate-papo, então se tiverem dúvidas, pode mandar para a gente, que eu vou acompanhando aqui e eu posso responder para vocês. Enquanto chegam as dúvidas, né? Que chegariam as dúvidas, eu vou abrir também aqui só o GT Designer 3 para mostrar para vocês, né, um pouquinho daquela questão do MES Interface. Então, vou aproveitar aqui para mostrar a interface que seria, né, como que é a nossa tela de configuração que vai gerar aqueles comandos em SQL. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu device tag, né? Então, dentro do device tag, eu defino as minhas variáveis e para essas variáveis eu defino o tipo de variável que será. Então, essas variáveis que eu tenho, se eu tenho uma double word, se eu tenho um real number, se eu tenho outros tipos de variáveis, eu crio uma lista das minhas variáveis que eu vou utilizar dentro do meu job settings. Antes disso, eu vou criar, por exemplo, o meu acesso aqui no servidor. Então, o meu acesso do servidor, a minha infraestrutura vai me passar qual vai ser o meu acesso, qual vai ser o IP, qual vai ser o usuário, quais serão as portas de comunicação que eu vou estabelecer. E eu tenho aqui a definição de senha, de usuário e senha, e para isso eu consegui já fazer essa configuração trabalhando em qualquer um desses bancos de dados. Então, eu tenho Oracle, tenho Microsoft SQL Server, tudo isso eu tenho aqui dentro. Dentro de Job Settings, eu defino o meu conjunto de tags que eu vou utilizar, né, que é o conjunto de tags que eu vou mandar para o meu banco de dados. Então, eu defino aqui o meu trigger, e dentro desse trigger, eu defino se vai ser um intervalo de tempo, se eu tenho um tempo específico, né, se é um intervalo de tempo de 1 segundo, por exemplo, que a cada 1 segundo eu vou mandar essa variável para frente. Então, eu consigo definir isso tudo dentro do nosso MES Interface. Então, um pouquinho do MES Interface aqui dentro do software GT Designer 3, para que vocês também conheçam a facilidade que a gente tem na programação. Então, a partir do momento que eu dou um OK, que eu já finalizei aqui o meu software, quando ele estiver em funcionamento, ele vai pegar variáveis de campo e já converter isso de alguma forma, seja mandando em dados em words, em real number, etc., ele já vai mandar isso para o meu banco de dados assinalado de forma automática. Então, eu tenho uma otimização também no meu desenvolvimento. Tá? Então, quero saber de vocês. Vocês têm dúvidas? Eu vou dar uma lida aqui nas dúvidas de vocês. O Hernani, obrigado pela sua pergunta, Hernani. Essa plataforma é disponibilizada uma versão gratuita para download? Eu até ia adiantar ali no finalzinho. Sim, a gente tem uma versão gratuita demo, uma versão demo que vocês podem acessar dentro daquela plataforma de treinamentos. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, tanto o MES Interface, quanto o próprio software GXWorks 3, vocês têm uma versão gratuita demo que vocês podem baixar, ela é funcional por 30 dias, né? E aí, para o caso do EQWorks, a gente tem uma lista de distribuidores que fazem a venda da licença. É uma licença de um custo muito mais baixo do que a gente tem normalmente no mercado. Se você tem essa licença do EQWorks 2, você não precisa anualmente fazer a atualização dessa licença, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, a licença foi comprada por uma pessoa em 2016, né? Quem comprou aquela licença em 2016 já usa também esses recursos, tanto de GXWorks 3 ali, aquela função Data Flow Analysis, mesmo sendo uma versão mais nova, né? Então, tudo isso já está incluso já dentro dessa plataforma. Então, vocês conseguem, dentro da nossa plataforma de cursos e treinamentos, a partir dos cursos básicos, vocês já têm o link para fazer o download de uma versão demo para que vocês possam trabalhar, tanto com o GXWorks 3 quanto com o GT Designer 3, entre outros softwares, tá? Vou olhar uma outra pergunta aqui. O Darkson, obrigado, Darkson.
no web server, o IQF, na função watch, é possível monitorar labels. Sim, a gente consegue monitorar diversos tipos de variáveis, entre elas as labels, né? A gente consegue monitorar dentro do nosso software GXWorks 3. Então, acaba facilitando bastante para a gente a forma que a gente vai visualizar essas variáveis dentro do nosso software, né? Acaba agilizando. Para o uso das labels também, a gente consegue exportar essas labels e automaticamente importá-las para dentro do GT Designer 3. Então, a gente consegue agilizar também nesse desenvolvimento, tá? Uma outra pergunta aqui do Gilson. Obrigado, Gilson. O Gilson perguntou também sobre a licença. Gilson, pode acessar a nossa plataforma, né? Então, mitsubishielectric.com.br/cursos online. Você consegue lá dentro, tem vários treinamentos, né? Começam do iniciante, tem o básico, tem o intermediário, e aí, em breve a gente vai ter alguns ali treinamentos avançados também. E a gente já tem bastante conteúdo lá dentro. É bem legal, são treinamentos que existem treinamentos de 2 horas para iniciantes, treinamentos de 12 horas, treinamentos básicos, é bem interessante, tá? O José Messias, eu acho que eu acabei respondendo a dúvida do José Messias, é a versão 1.065, tá, José Messias, que a gente tem do GXWorks 3. Atualmente, a nossa versão mais recente é a 1.076E, que a gente tem do GXWorks 3, que é a nossa versão mais recente dele. Você pode fazer o download dentro do site, né? Depois eu já coloco para vocês no link aí o link para o download da versão mais recente. Então, se tem a versão antes da versão 1.065, atualizem, né, para essa versão mais nova que vocês já vão ter o Dataflow Analysis, tá? No caso da IHM, ela está no momento na versão 1.255. Aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. O Fernando questionou desde quando que a ferramenta Dataflow Analysis está disponível, né? Ela está disponível desde outubro do ano passado, tá, Fernando? Ela foi lançada em outubro do ano passado. Desculpa, o Dataflow Analysis em julho do ano passado. E algumas ferramentas mais recentes em outubro do ano passado. Por exemplo, não sei se todos já sabem, a gente também tem a função SFC para o FX5, né? Para o CLP IQF, o CLP compacto. Então, essa versão que sim veio no pacote de atualizações que a gente teve em outubro do ano passado, tá? Uma outra dúvida é se o Dataflow, o Aurélio está perguntando se o Dataflow Analysis ele também trabalha no GXWorks 2, para a série Q, né? Para quem não conhece, a série Q é a série anterior de CLPs modulares, sendo a IQR a mais recente. Infelizmente, a gente não tem o Dataflow dentro do GXWorks 2, mas sim dentro do GXWorks 3, tá, Aurélio? A única possibilidade que teria, né, se você quisesse utilizar isso de alguma forma, o que eu recomendaria, né, uma vez que você estiver dentro do ambiente do GXWorks 3 e quiser abrir um software, por exemplo, que tenha sido criado, né, na plataforma GXWorks 2 para usar o Dataflow de maneira offline, né, o que eu recomendaria para você? Dentro do Project, você tem como abrir versões do GXWorks 2, né? Então, eu consigo clicar aqui em Open Other Format File, clicar em GXWorks 2 Format, e aí eu consigo abrir um projeto do GXWorks 2 e visualizar esse projeto, né? Eu consigo ver, através do Dataflow Analysis, essa programação. Então, o nosso software lá criado no GXWorks 2, sendo utilizado, já tendo sido convertido para o GXWorks 3, eu conseguiria visualizar de maneira mais fácil no GXWorks 3, porém eu não tenho isso dentro do GXWorks 2 efetivamente, tá? O Fernando perguntou se o software é free. A função Dataflow Analysis, ela faz parte do GXWorks 3, que faz parte dessa plataforma IQWorks 2, né? A plataforma em si, sim, ela tem um custo, né? Então vocês podem consultar um distribuidor próximo que tem essa licença para vocês, tá? As demais perguntas eu posso responder para vocês através de um e-mail, tá? A gente pode mandar para vocês, a gente vai mandar o material dessa apresentação para vocês depois. Também essa apresentação ela fica gravada e disponibilizada no nosso canal no YouTube. Então, se vocês precisarem de mais informações, entrem em contato comigo. Podem mandar dúvidas lá no canal no YouTube, a gente responde. A gente vai mandar as respostas das dúvidas de vocês através de e-mail. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero só voltar aqui e trazer aqui alguns outros detalhes. Só um segundinho. Então, quero que vocês respondam, por favor, uma pesquisa de avaliação para a gente sempre poder melhorar aí as nossas apresentações, os nossos webinars, né? Então, se tirarem um minutinho aí para responder para a gente. E quero também convidar vocês
para que vocês assistam no próximo dia 17/8, né, a gente vai ter aqui a apresentação do Pedro Okuhara com Revolucione a Gestão de Energia, com o novo Eco Advisor e sua inteligência artificial. Né? Então, cada vez mais a gente trazendo soluções aí de inteligência artificial, IoT, voltadas para a otimização também da eficiência energética, utilizando, nesse caso, o Eco Advisor. Né? Então, fica um convite também para vocês participarem do nosso próximo webinar. A gente já tem, em breve, a gente vai ter o envio aí do link para vocês. Já vem sendo divulgado, vocês acham também na nossa página online também o link para fazer a sua inscrição, ok? Espero que tenha sido interessante para todos. Desejo um bom dia a todos, obrigado pela presença e até o próximo webinar.